Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sábado, 14 de dezembro de 2024. Hoje completa 33 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, de consagração ao ministério pastoral, hoje eu completo 33 anos, apesar de estar à frente de igrejas batistas desde 9 de abril de 1988, ou seja, são 36 anos de ministério. Mas como consagrado, 33 é uma data especial para mim. São 33 anos pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui estamos de volta para continuar a leitura do primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz-nos assim a palavra de Deus. Então Ana orou assim. Ana orou assim no dia em que entregou o seu filho Samuel para o serviço do Senhor. Entregou ainda criança, provavelmente com uns 3 anos, talvez 4 anos de idade. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela considerou a maternidade uma libertação, porque naquela época uma mulher que não tivesse filhos era considerada até amaldiçoada por Deus. Então para ela foi uma libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. O reconhecimento de quem Deus é. Nossas experiências na vida, nossa caminhada com Deus vão crescendo à medida que vai crescendo o nosso reconhecimento de quem Deus é. É uma pista de mão dupla. Quanto mais nós reconhecemos quem Deus é, mais nós crescemos na fé. E vice-versa, quanto mais nós crescemos na fé, mais nós reconhecemos quem Deus é. Verso 3, não fala então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Isso aqui é muito interessante. Deus, no final das contas, quem vai bater o martelo é Deus. Então não há lugar para a arrogância na vida do ser humano, apesar de que esta é uma das principais tentações para o ser humano. O apóstolo João chama isso de soberba da vida. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Outro texto bíblico lá em Provérbios diz que ele diz que a uns Deus humilha, a outros ele exalta. E também é dito que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Também lá em Provérbios está escrito que antes da queda vem a soberba ou o orgulho. Verso 5, os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Aqui é um caso específico da Ana. Ele diz que às vezes Deus pode fazer com que uma que teve muitos filhos fique sem nenhum, e a que não tinha nenhum pode vir a ter filhos, né? O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Isso aqui faz lembrar Deuteronômio 32, 39, que é uma das grandes declarações de fé do crente do Velho Testamento, dos crentes do Velho Testamento. Eu sempre digo que talvez o judeu tinha essa compreensão melhor do que muitos cristãos, de que
tudo está debaixo da mão e do controle do Senhor. Olha o verso 6 de novo, 1 Samuel 2,6. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. Olha Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Então nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, tudo. Tanto as experiências boas quanto as ruins, tanto as experiências agradáveis quanto as desagradáveis. Tanto as pessoas que nós gostamos quanto as que nós não gostamos, as que nos fazem bem e as que nos fazem mal. Tudo vem de Deus. Então, quando nós recebemos tudo de Deus, para a glória de Deus, ele transforma até a maldição em bênção. Isso é um entendimento libertador de que tudo vem de Deus. Verso 7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, na mesma linha do que eu estou dizendo. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Tudo, Deus sustenta o universo. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. É puramente pela graça de Deus. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Essa palavra Senhor aí está com letras maiúsculas na minha Bíblia, provavelmente na sua também, porque ela é uma tradução da palavra, do nome sagrado de Yahvé. Podemos ler esse verso 10 assim: aqueles que se opõem a Javé serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, Javé julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqui, de certa forma, Samuel, ou na boca da Ana, esses versículos aqui de 1 a 10 estão em forma de poesia. Na poesia profética de Ana, ela profetiza o Messias. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Ungido é Messias. Já aponta para Cristo. É uma das coisas que eu sempre digo que precisamos ler o Velho Testamento olhando para Cristo. Jesus é a chave da interpretação da Bíblia, em tudo. A salvação sempre foi por meio de Cristo. Para nós é por meio de Cristo que já viveu. Para os anteriores a Cristo era por meio de Cristo que ainda viria. Cada sacrifício de cada animal lá no Velho Testamento representava o sacrifício de Cristo. Então toda a vida foi por meio de Cristo. E no final das contas, é interessante que no final da poesia da oração da Ana, ela aponte para Cristo. Consciente ou inconscientemente, movida pelo Espírito de Deus, ela apontou para Cristo. Verso 11, então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote ali. Então, o Elcana agora, nesse ano em que ele foi mais uma vez e a Ana levou o Samuel, eles deixam o filho lá, servindo ao Senhor na tenda. Os filhos de Eli eram ímpios, agora passa para outra parte da história. Os sacerdotes que serviam no santuário lá em Siló eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa ou caldeirão ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Isso aqui era um pecado.
Os sacerdotes tinham a parte dele no sacrifício, mas ele não podia chegar lá pegando o que ele quisesse. Tinha a parte designada e o momento certo. Mas aqui diz que eles meio que pegavam a força lá. E aqui é um detalhe interessante. Apesar desses sacerdotes terem esta atitude ímpia, não impedia que o crente Elcana, com as suas esposas Penina e Ana, crentes, deixassem de cultuar o Senhor, porque o sacerdote era ímpio. Nenhum de nós deve deixar o cultuar o Senhor porque alguém, pastor ou líder ou qualquer membro, tem conduta pecaminosa. Essas coisas acontecem. Já são até preditas na Bíblia. O Senhor Jesus disse que no meio do trigo haveria o joio e que só será separado no juízo final. Então isso não justifica abandonar a fé ou o culto ou a reunião da igreja do corpo de Cristo por causa de procedimento de gente ímpia. Versículo 15, mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Era uma exigência fora das regras. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não. Entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Olha a situação. Era um tempo de apostasia, né? O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eles estavam pecando contra Deus. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. É o Eli abençoando a Elcana e sua família, e especialmente a Ana. Então voltavam para casa. Olha o verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Parece que, não sei se os 3 filhos aqui incluíam Samuel ou foi além do Samuel, ou seja, 5 ou 6 filhos para a mulher que até antes de Samuel era estéril e humilhada pela a outra esposa do Elcana, a Penina, a concorrente. Verso 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha o pecado dos sacerdotes. Se deitando com mulheres que, teoricamente, serviam na tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. É o Eli chamando a atenção dos filhos. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem peca, olha essa palavra do Eli para os filhos, é interessante. Se um homem peca contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele está mostrando que o pecado dos filhos era algo grave. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Olha essa conclusão. Os filhos do Eli já tinham se afundado tanto no pecado que Deus já havia decidido matá-los e eles estavam de coração endurecido e completamente indiferente ao que o pai falava. Parece que o velho sacerdote ali não exerceu muita autoridade sobre os próprios filhos. Verso 26, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aqui há um contraste. O tanto que Deus já estava aborrecido com os filhos de Eli por causa da conduta pecaminosa deles, Deus estava satisfeito com Samuel, com a conduta
obediente de Samuel. Né? Então há esse contraste, tanto Deus quanto o povo do Senhor que viam aquela situação que estava acontecendo ainda como reflexo da história do juiz, de um tempo de decadência do povo de Deus. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Antes de orar, peço que se você gosta desse conteúdo, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se não gosta, deixa um dislike. Comente o que você acha dessa leitura, concordando ou até discordando de alguma coisa que eu falei, destacando alguma coisa que eu não destaquei. Se puder compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais, estará ajudando a alcançar mais pessoas. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, eu o convido a se inscrever no nosso canal. Se gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando esta leitura diária de um capítulo da Bíblia. Ok? E aí, irmão, confira se você continua inscrito no canal, porque às vezes acontece da plataforma cancelar alguma inscrição sem explicação nenhuma. Veja aí se você continua inscrito, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, ó Deus, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações e novos aprendizados. Muito obrigado por poder começar esse novo dia aqui, lendo a palavra, alimentando o nosso espírito, ó Deus, com a mesma. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra e orando uns pelos outros, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável, dando saúde para quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, usando os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, as internações. Ó Deus, seja feita a sua vontade, mas em nome de Jesus opera na vida de cada um daqueles pelos quais meus irmãos oram, nominalmente citando em suas orações particulares. Ó Deus, opera a favor do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, fazendo de cada casa um templo de adoração a Jesus, em que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo esteja presente nos relacionamentos familiares, no relacionamento entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Ó Deus, para que nossos lares sejam um lugar de paz, de amor, de alegria, de segurança, de estabilidade, de crescimento, de alegria. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada congregação local, sobre cada pastor, evangelista, missionário. Que o povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Aviva a sua obra no meio dos anos, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, levantando obreiros, levantando intercessores, mantenedores com recursos. Ó Deus, para a obra missionária, levanta novos obreiros, meu Pai, sustenta os que estão na obra missionária, protege aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde os seus servos sofrem ameaça de morte, ou de prisão, ou de perseguição, ou até de expulsão do país. Sustenta da sabedoria, faça frutificar o trabalho de cada missionário, que, ó Deus, voltem com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos para a glória e honra do seu santo nome. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos e compartilhar com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.